Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Seja bem-vindo. Mais um momento de gratidão. Mais um momento de adoração. Mais um momento de louvor para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Que esta terça-feira, dia 4 de julho de 2023, seja um tempo de bênção na sua vida. Seja um tempo de gratidão, de alegria, de refrigério. Seja um tempo de paz. Seja um tempo de esperança e fé na presença do Senhor. Nós o adoramos, nós rendemos glória e honra ao Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos deu vitória. Chegamos ao 1000º dia de live, para a glória de Deus. E eu convido você a compartilhar esta transmissão, para que outras vidas também possam ser alcançadas através da palavra, da oração, dos testemunhos e de tudo aquilo que o Senhor permitir que o seu Espírito faça entre nós. Desde já eu convido você a abrir o seu coração, porque tenho certeza que existe algo novo da parte do Senhor para cada um de nós. Deus é fiel e Ele tem cuidado de nós. Deus se importa com você e comigo. E Ele é um Deus presente. Ele é um Deus vivo e que está perto. O Senhor está perto. Tão perto que se você disser Abba, Pai, Ele está ali. Ele não se ausenta, Ele não se faz despercebido. Será que você pode agora me ajudar a alcançar mais alguém através desta transmissão? Vamos juntos? Vamos compartilhar. Vamos usar essa setinha aqui no cantinho inferior e convidar todas as pessoas que pudermos para que este seja um tempo de vitória, de livramento, de cura, de graça, para que este seja um tempo de renovo, de restauração, um tempo de recomeço. Isso mesmo. Deus, Ele te dá a oportunidade de começar de novo. Às vezes a situação é difícil, desfavorável, complicada. Às vezes as coisas não vão bem. Às vezes as situações se agravam e perdemos o controle. E nos desanimamos, nos entristecemos, choramos e sofremos. Mas Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Você nesta noite tem a oportunidade de começar outra vez. Portanto, abra o seu coração e permita que Ele venha. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo complete a obra, porque Ele sabe exatamente o que você precisa nesta noite. Ele sabe exatamente como está o seu coração e Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor.
Que esta noite seja uma noite, acima de tudo, de gratidão, mas também de recomeço. Deus, Ele é aquele que te dá nova chance. Deus, Ele é aquele que te dá outra oportunidade. Afinal de contas, a própria palavra nos ensina que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela se faz nova. E você tem outra oportunidade de começar. Você tem a oportunidade de começar de novo. Mole, Marta, Bia, Maria Lúcia, Fátima, Angélica, Sara Ribeiro, Flávia, Jaqueline, Luciane, Fabiana Silva. Você tem a oportunidade de começar de novo, Patrícia Teixeira. Não tenha dúvidas de que Ele tem algo novo, esperando por você. Não perca esta oportunidade e aproveite também para compartilhar, convidar mais alguém. Logo mais, teremos a palavra do Senhor. Jaque Carriel, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Sandrinha Andrade, vamos orar. Vamos apresentar os pedidos de oração. Vamos confiar no Senhor, porque Ele tem palavras de vida. Não perca esta oportunidade de ser canal de bênçãos e ser abençoado. Não pelo Alexander, porque de mim mesmo eu nada tenho, mas pelo Senhor através do Espírito Santo que está entre nós. Que esta noite não seja para você apenas um lembrete do Independence Day lá nos Estados Unidos, mas que esta noite seja uma noite de recomeço para você e para mim, na presença de Deus. Pois é, chegamos ao 1000º dia de live. Para começar de novo. Para prosseguir. Para retomar, respirar fundo, retomar o ânimo e continuar. Eu quero te incentivar nesta noite a renovar o seu ânimo. Não desanime. Talvez você esteja passando por situações difíceis. Talvez você esteja passando por algum tipo de problema que você não sabe nem por onde começar para tentar resolvê-lo. Mas nesta noite, você está na presença daquele que pode mudar o cenário. O nome dele é Jesus. Jesus pode. Só Ele pode. Eu repito o que a palavra nos ensina. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. A palavra de Deus nos deixa uma advertência tão clara. É maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Confie no Senhor. Ele pode mudar essa situação no estalar de dedos. Porque Ele tem todo poder. Nunca se esqueça. Jamais se esqueça quem está no controle. A tempestade vem, mas Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle por causa da tempestade. Lembra quando Ele estava ali, dormindo, e os discípulos desesperados por causa de uma tempestade, e Jesus tranquilo?
A tempestade não tira Jesus do controle da situação. A luta, a crise, a prova não abalam a soberania de Deus. Não se preocupe com o que virá. Não se preocupe com as lutas que surgirem na caminhada. Não se preocupe, não se assuste, não se turbe o vosso coração. Não se desespere. Não se coloque em risco de cair ou de tropeçar numa pedra. Afinal de contas, o salmista ele escreve dizendo: pois Deus aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para não tropeçares em alguma pedra. Erga a tua cabeça. Não se preocupe com as circunstâncias, nem com o vento, nem com as ondas do mar, e nem tampouco com o ruído da tempestade. Tempestade faz barulho, não é mesmo? Tem muita gente desestruturada por causa do barulho da tempestade. Não preocupa com isso não. Preocupa com isso não. Afinal de contas, Deus não te abandonou. Deus não te desamparou. Nesta longa caminhada de 1.100 dias de lives, nós temos vivido tantos desafios, mas ao mesmo tempo, tantos ensinamentos e vitórias. Que seja, como você disse, Molly, um grande culto na sua casa, de ação de graça, de gratidão, de louvor, de adoração, tomando posse da promessa. Sabe, queridos, tomar posse da promessa requer coragem. Tomar posse da promessa requer firmeza. Tomar posse da promessa requer convicção. O diabo trabalha tão intensamente para te desestruturar na sua convicção. Por quê? Porque o que nos sustenta é a fé. O justo viverá pela fé, não é mesmo? Se fizermos uma análise invertida deste texto, sem fé o justo não viverá. E o diabo ele vai minando. Ele vai aos pouquinhos, cutucando, para que a fé se enfraqueça. Sabe, meus irmãos e irmãs, eu fico observando como Jesus lidava com as situações. E em momento algum você vai encontrar Jesus abalado. Por quê? Porque ele tinha fé. Jesus tinha clareza de quem ele era. Jesus tinha clareza de quem era o Pai. E ele não se abalava. Cada um de nós precisa entender e permanecer firme. E permanecer na promessa.
e permanecer confiando naquilo que ele te disse que faria. Cada um de nós tem que tomar posse pela fé. Pela fé. E não de outra maneira. Sabe, se você vier comigo para a palavra de Deus, você verá em Lucas capítulo 22 um texto muito emblemático, no qual Jesus diz assim para Simão: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É interessante, Jesus avisando Simão: Simão, Satanás reclamou para peneirar vocês como trigo. E eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. Quem intercede por nós é Jesus. Para quê? Ele não intercede por nós para que a gente não passe pela prova. Olha que interessante. Ele intercede por nós para que a nossa fé não desfaleça. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus orou pelos discípulos para que a sua fé não desfalecesse. E esse mesmo Jesus está aqui hoje, rogando ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Para que a tua fé se fortaleça. Ele não vai orar para que você não passe pela prova. Em João 16:33 ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Ele não vai livrar você das aflições. Mas ele vai clamar para que a sua fé não desfaleça. Ele não vai orar. Olha como Jesus nos surpreende muitas vezes. Ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo. Tem muito crente querendo sair do mundo. Jesus não orou assim. Mas eu peço que os livres do mal. Presta atenção, porque a palavra vai te ensinar que não é para você pedir para não ser provado, e sim para que a sua fé não desfaleça. Se você observar a história do apóstolo Paulo, 3 vezes ele pediu para que o Senhor o livrasse de um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, eu não vou te livrar. Então Paulo entendeu e passou a se gloriar nas suas fraquezas, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E o próprio Paulo, ele afirma: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então a questão recomeça com a fé. Ele disse claramente, Jesus disse claramente. Toma esse texto como uma referência para a tua vida. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32. Seja um crente consciente. Ele não vai livrar você da prova, mas ele vai com você na prova. E vai como aquele que é nosso advogado, como aquele que intercede por nós. Existe um Jesus Cristo interessado na tua vida. Sim, Molly, ele é o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele é Deus de milagre. Perceba que ele se interessa por você e por mim.
Só que é necessário entender a leitura que ele faz quando ele trabalha com o vaso. Que a sua fé não desfaleça. Tome esta palavra com clareza para a tua vida hoje. Para que a tua fé não desfaleça. Você já reparou que as situações nos levam a desfalecer? Ah, como eu tenho encontrado irmãos e irmãs desfalecidos. E é muito comum ao longo da caminhada esse enfraquecimento da fé. Ah, queridos, entenda que nessa caminhada existe um Senhor Deus olhando para você, cuidando de você, sustentando você, a fim de que a sua fé não desfaleça. Ele não vai te poupar. Ele não vai te poupar. Ele não poupou Jesus, mas pelo contrário, ao Pai agradou moer Jesus. Ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi ferido. Isaías fala sobre isso com clareza. Contudo, a fé que Jesus tinha era inabalável. A fé que Jesus manifestava não desfalecia. Quantas vezes desfalecemos e queremos parar, queremos desistir, queremos abandonar, queremos correr, fugir, sumir? O que leva um profeta a entrar numa caverna e dizer basta? Ou deitar debaixo de um zimbro e dizer basta? Sua fé esmoreceu. Sua fé desfaleceu. No caso de Elias, a quem me refiro, por causa das ameaças de Jezabel. Mas Jesus continua clamando por você e por mim, a fim de que a tua fé não desfaleça. Ah, mas Satanás veio me peneirar igual se eu fosse trigo, olha, passando a peneirar. Mas Jesus orou para que a sua fé não desfaleça. E ele ainda disse mais, Simão, quando você se converter, olha que absurdo, chegou a dizer que Simão até aquela altura ainda não era totalmente convertido. Fortalece teus irmãos. Você ainda está precisando alinhar algumas coisas, Simão. E quando você conseguir, então você fortalece os seus irmãos. E Pedro só foi conseguir isso mais adiante, lá no Pentecostes. Ele ainda foi negar Jesus, passou por todo aquele processo, não é mesmo? Até que ele passou a fortalecer os irmãos dele. Mas a oração de Jesus por você, que me ouve nesta noite, a oração de Jesus por mim mesmo, é que a tua fé, que a minha fé, não desfaleça. Vai ter prova, vai ter crise, vai ter vale, deserto, provação de todo tipo, investida, cilada, armadilha. Mas o Senhor é aquele que continua clamando e intercedendo para que a tua fé não desfaleça. Eu não sei quantos aqui nesta noite chegaram desfalecidos, esmorecidos,
abatidos. Vem comigo para a palavra. Se você olhar o texto de Isaías, capítulo 40, diz que ele faz forte o cansado e renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, olha a fé que não desfalece, renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você puder, repita comigo, escreva. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes a gente precisa dizer para nós mesmos, sabia? Sabe aquele papo cabeça, papo reto, eu comigo mesmo? Como o salmista, aquieta minha alma, ele estava falando com a própria alma. Aquieta minha alma. Ele dizia, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ele está falando com ele mesmo. Papo cabeça, papo reto contigo mesmo. Diga para você, nesta noite, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não são quaisquer uns, não, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Mas isso são os que esperam no Senhor. Esses renovarão as suas forças. E existe um Jesus. Existe um Jesus orando, intercedendo, rogando para que a tua fé não desfaleça. A fim de que a tua fé não desfaleça. É noite de renovar. Sabia? É noite de renovar. E não abandonar. É noite de renovar. E não de parar. Parar não. O Espírito Santo preparou este momento para te lembrar que Jesus clama, roga. O rogar é a palavra mais forte para se fazer uma petição no original grego. Tanto que Paulo, quando escreve, rogo-vos, pois, irmãos, que eu deis o modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, ali a palavra é a solicitação, é o pedido mais intenso. E Jesus rogou para que a tua fé não desfaleça. Ele intensamente pediu ao Pai para que a tua fé. E quando você estiver fortalecido, aí você vem e fortalece teus irmãos. Foi assim que Jesus falou com Simão Pedro. Ele ainda vai usar você como um instrumento para fortalecer teus irmãos que ainda estão abatidos. Não desanime. Não desista. Não pense em recuar. O Senhor não te chamou para você voltar com as mãos vazias. A Bíblia garante que aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltam recolhendo com alegria os seus feixes, a sua colheita.
É questão de tempo. Tem o tempo de semear e tem o tempo de colher. Eclesiastes fala muito bem sobre isso no capítulo 3. Então que esta noite seja um marco para você de renovo, de recomeço. Não desanime. Não desista. Eu quero orar com você. Para que a tua fé não desfaleça. Se você tem sentido desfalecer as suas forças, então é a hora de você tomar posse de um recomeço. Porque Deus não vai deixar você sozinho. Ele não é injusto, não é indiferente, ele não é aquele que não está nem aí. Pelo contrário, ele se importa com você. Ele não quer ver você desanimado. Ele não quer ver você destruído. Ele não quer ver você abatido. Ele não quer ver você desfalecido. Pelo contrário, ele tem um projeto para você. Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você crê nisso? Então começa aqui, para que a tua fé não desfaleça. Vai ter provação no meio do processo, vai. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai. Ser crente não é ser poupado das lutas. Ser crente é chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Então, se você chegou aqui hoje desfalecido, foi o Espírito Santo que trouxe você aqui para ouvir esta palavra, a fim de que a tua fé não desfaleça. Eu vou orar com você, vou aproveitar e apresentar os inúmeros pedidos de oração dos nossos cadernos de oração. E a oração do justo, lembre-se, ela pode muito em seus efeitos. 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, isso tem força. Então, tome posse. Porque você não é aquele que é guiado pelo que vê. Não. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. E não por aquilo que vemos. Porque se você olhar, você vai falar, agora a casa caiu. Se você olhar, você vai falar, agora não tem mais jeito. Se você olhar, você vai dizer, agora não tem mais o que fazer. Quando você diz que não tem mais o que fazer, entrega. Porque ele é especialista nas causas que você não pode resolver. Tanto assim que o salmista escreve, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Você já entregou? Ou você entrega e dali a pouco cata de volta? É momento de entregar. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor
é o meu rochedo, é a minha força. Nele eu vou confiar. Você vai ficar desestruturado, abatido, abalado, cansado, desanimado, enfraquecido. Por quê? Ele, e somente Ele, pode aquilo que você não pode. Ele alcança onde você não chega. Ele toca onde a sua mão não chega. Lembre-se que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Pai o exaltou. Lhe deu um nome acima de todo nome. Mas até para clamar por este nome, é necessário que a tua fé não desfaleça. Quando a nossa fé desfalece, até orar fica difícil. Já percebeu isso? Você ora e tem a impressão que a sua oração não sobe. Não é? Porque a sua fé desfaleceu. Você ora e tem a sensação que a oração não passa do teto. Não é verdade? Porque a sua fé desfaleceu ou desfalecido. Renova tuas forças para que a tua fé não desfaleça. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada vida, cada família, cada lar aqui representado. Toma nas tuas mãos os enfermos. Toma nas tuas mãos os desempregados, os endividados. Toma nas tuas mãos, Pai, os perdidos, os que estão acorrentados ao pecado. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, os casamentos, os familiares, a parentela. Toma nas tuas mãos, Senhor, as questões na justiça, documentações. Tu és aquele que tem poder para mudar a situação. Tu és aquele que tem poder para reverter o mal em bênção. Tu és aquele em quem eu confio. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Pai, nesta noite, ajuda-nos. Aumenta a nossa fé para que ela não desfaleça. Pai, acrescenta-nos a fé. Socorre-nos. Afinal de contas, somos totalmente dependentes de Ti. Pai, toca em cada coração, em nome de Jesus. Especialmente aqueles que estão tão feridos, aqueles que já sequer têm forças para orar. Em nome de Jesus, visita, Pai, especialmente aqueles que estão abatidos, desfalecidos, tão cansados, tão desacreditados. Oh, meu Pai, o inimigo sabe o quanto nós ficamos enfraquecidos
quando a nossa fé se abala. Porque a nossa força, ela está na fé que temos no Senhor. Porque o próprio Jesus Cristo disse, sem mim nada vocês podem fazer. Somos total e completamente dependentes dele. E quando esta convicção se abala, parece que estamos sem chão. Oh Pai, Tu és um Deus fiel, um Deus que muda a situação, um Deus que opera milagres. Deus não mudou. O mesmo Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagres hoje. Pelo poder que há no nome de Jesus. Porém, quantas vezes Jesus, Ele mesmo, não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque aquele povo era duro e não cria. Pai, a incredulidade, ela impede o milagre. Enquanto nós não removemos a pedra da incredulidade, enquanto não foi removida aquela pedra que lacrava o túmulo de Lázaro, o milagre não foi realizado. A primeira coisa que Jesus disse, me levem até onde vocês o colocaram. E lá chegando ele disse, tirem a pedra. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a removermos a pedra que impede. Ajuda-nos a retirarmos a barreira que nós mesmos colocamos porque não cremos. Quantas vezes não cremos? Que esta seja uma noite de tomada de atitude pela fé. Desperta em nós a convicção, a certeza. Afinal de contas, a fé é firme fundamento das coisas que se espera, não se veem. Em nome de Jesus. Há aqueles que olham as circunstâncias e dizem, agora não há o que fazer. Marta disse para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Agora não há o que fazer. E Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, olha a fé. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Marta não conseguia crer. Eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de milagre. Jesus estava falando de algo sobrenatural, extraordinário. Nessa noite, o Espírito Santo fala de algo extraordinário e sobrenatural em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a fim de que possamos crer. A fim de que possamos romper em fé. Eu creio, Pai, nesta noite, que o Senhor nos trouxe aqui para romper em fé. E eu apresento cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. E apresento também estes nomes. Estes inúmeros nomes escritos nas páginas dos cadernos de oração. Crendo e rompendo em fé.
Pai, a fé é fundamental. E no momento em que a nossa fé desfalece, nós nos enfraquecemos. Nós nos abatemos e queremos desistir. Por isso, Senhor Jesus, assim como tu rogaste por Simão, para que a sua fé não desfalecesse, nós rogamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus, para que a fé não desfaleça. Em nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço. Como o próprio Jesus, quando removeram aquela pedra da entrada do túmulo de Lázaro, ele já começou a agradecer. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Isso é fé. Lá dentro, morto, sepultado, 4 dias. E Jesus agradecendo. Isso é fé. Jesus não olhou para o corpo de Lázaro. Ele olhou para o poder de Deus. Ajuda-nos, Pai, a olhar não para circunstâncias que às vezes são feias, como um corpo em decomposição avançada. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Olhar para a promessa. Olhar para a tua palavra. E não para a circunstância, não para o Lázaro morto. E começar a agradecer já vendo um milagre pela fé. Pai, eu quero te agradecer por milagres que o Senhor vai completar na vida dessas pessoas. Assim como eu quero te agradecer por milagres que o Senhor vai completar na vida dessas pessoas conosco hoje. Pela fé. Eu já disse aqui muitas vezes, Senhor, pela fé, podemos até já marcar o culto de ação de graças pelo milagre. Pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é Deus de milagres. Ele não mudou. A nossa oração, Pai, é para que a nossa fé não desfaleça, porque o milagre Deus vai fazer. A promessa Deus vai cumprir. E o teu nome será glorificado. Eu creio, Senhor. O Senhor nos permitiu chegar ao 1000º dia para viver milagres. E não para ser envergonhados. E nem voltar com as mãos vazias. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toca no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, animando, alegrando. Afinal de contas, a alegria no Senhor é a nossa força. Trazendo esperança. Pai, eu quero trazer à memória nesta noite aquilo que me dá esperança. Toca em cada coração. Renova a esperança.
a fim de que a fé não desfaleça. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai honrar a oração feita, a palavra liberada e a promessa empenhada. Como prova, Senhor, toca no coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Dá um sinal, Pai. Muitas vezes nós precisamos de um sinal. Somos limitados, falhos. Muitas vezes precisamos de um sinal. Nem que seja apenas uma nuvem do tamanho da mão, do punho de um homem. É um sinal da chuva que virá. Por isso, nesta noite, eu te peço, Espírito Santo, dá um sinal para que a fé não desfaleça. O profeta pediu a Deus uma vez, duas vezes, três vezes, e o moço, não tem nada, de repente, mas eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre para avisar o rei, porque a chuva vai ser grande. É o sinal. Deus, Ele dá sinais para que a nossa fé não desfaleça. Que o Senhor, através do Espírito Santo, traga sinais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prepare o seu coração para viver o milagre. Sabia que para viver o milagre você precisa estar com o coração preparado? Sabia disso? Para viver o milagre você precisa estar com o coração preparado. Senão, você vai ficar assustado. Para viver o milagre, você tem que estar com o coração preparado. Para não ficar assustado depois. Zacarias não estava preparado para viver o milagre. O anjo apareceu no turno sacerdotal dele. E ele não estava preparado. Ficou mudo. Até que a promessa se cumprisse. E João Batista nascesse. Ele não estava preparado. Você está preparado para o milagre? Pois é, muitas vezes Deus vai dar um sinal. O anjo lá falando e você dormindo. Não está acreditando em nada. Não está entendendo nada, não está enxergando nada, não está ouvindo nada. Zacarias não estava entendendo nada. Zacarias não estava compreendendo e ele não estava preparado. Ficou mudo. Hoje falou só para você entender que essa palavra vem do Senhor, você não vai falar nada até que se cumpra. Zacarias saiu de lá mudo. Até João nascer. Pois é, o anjo veio para falar, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Zacarias duvidou. Eu sou velho, minha mulher é velha, é estéril. Além de velha, é estéril. Olha que bagunça. Você está pronto para o milagre? Aí Deus dá o sinal e você não acredita. Aí vai ficar mudo, igual Zacarias. Depois você pode ler.
para que você possa entender como é que Deus dá o sinal. Depois você dá uma espiadinha lá. Zacarias e Isabel, pais de João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Pois é. Está na hora de entender. O anjo veio falar para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida, meu filho. E Zacarias começou a dizer: mas como eu vou entender isso? Isso é Lucas capítulo 1. Na verdade, Zacarias não estava nem um pouco preparado, tanto que quando ele viu, o coração dele se perturbou e ele se apoderou de temor. E o anjo dizendo: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Eu quero dizer para você nessa noite que a tua oração foi ouvida. Mas você vai ficar enroscado que nem Zacarias? Você vai ficar enrolado, duvidando? Ele ficou com medo, Zacarias ficou com medo, e o anjo disse para ele: olha, isso é Lucas 1, versículo 12 e 13. No 13 ele diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho a quem você vai chamar de João. Olha o sinal, o anjo veio dar o sinal e Zacarias não acreditou. O anjo veio dar o sinal e Zacarias não acreditou. E no versículo 20 o anjo fala: você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar, porquanto não acreditasse nas minhas palavras, disse o anjo a Zacarias. Essa noite, Deus está te dando sinal. Mesmo que seja o sinal aí do tamanho de uma nuvem, pequenininha, como a mão de um homem. Deus não precisa de espetáculo pirotécnico, ele é Deus. O anjo veio falar com Zacarias e Zacarias não estava preparado. Você já entendeu isso? Já parou para pensar nisso? Vem o anjo: ô Zacarias, olha só, é hora de festejar, tua oração foi ouvida. E aí vem o Zacarias desavisado: hein, minha oração como é que é? Não estou entendendo nada. Queridos, para de querer entender. Para de querer entender. O que Deus faz não é para entender, é para crer. Eu vou falar outra vez, presta atenção. O que Deus faz não é para entender, é para crer. Esta noite há um sinal claro da parte do Senhor. Tão somente creia. Tão somente creia e tome posse. Tome posse. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Erga a tua cabeça. Erga a tua cabeça e agradeça. Vou repetir. Quando tiraram a pedra do túmulo de Lázaro, Jesus ergueu a cabeça e agradeceu. Ah, mas Lázaro estava morto ainda. Não estava? Isso você vai encontrar em João 11. Pois é, você não tem que esperar o Lázaro ressuscitar para começar a agradecer. Já parou para pensar nisso? Você não tem que esperar o milagre acontecer para começar a agradecer. Fé é agradecer antes de acontecer. Vou repetir. Fé é agradecer antes de acontecer. Que tal
você começar a agradecer hoje pelo milagre que você tem buscado. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Você está ali buscando um milagre no teu casamento, por exemplo, né, minha irmã? Por exemplo. E o marido dá pá virada. Você começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço. Porque meu marido é coluna na tua casa. O cara continua da pá virada por enquanto. E você agradecendo. Só para exemplificar. Ah, mas continua enfermo. Agradeço, Senhor, pela cura. Continua tomando remédio, continua passando pelo médico, continua internado. Eu agradeço, Senhor, pela cura. Você já tirou a pedra da incredulidade? Erga a cabeça e agradeça. Erga a cabeça e agradeça. Já removeu pela fé a pedra da entrada do túmulo. Então erga a cabeça e agradeça. Porque Deus vai te surpreender. Ele é especialista nisso. Deus vai te surpreender. E aí você vai ficar como quem sonha. Está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vai ficar rindo à toa, porque Ele é Deus. Então erga a cabeça e agradeça. Não temas. Tantas vezes a Bíblia diz isso. Não temas. Não temas. O anjo disse para Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E eu quero deixar esta palavra para você hoje. Em nome de Jesus. Não temas. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. É interessante, se você parar para prestar atenção, a oração foi ouvida, mas João não tinha nascido ainda. Tem o processo de gestação, não tem? Isabel, depois que Zacarias cumpriu o turno sacerdotal, ele voltou para casa e Isabel concebeu, não deu à luz, concebeu. E aí vem os 9 meses, as 36 a 40 semanas de gestação, para que o milagre nascesse. A oração foi ouvida, mas até que João nascesse, passaram-se os meses necessários. Então, se a tua oração foi ouvida hoje, não quer dizer que não haverá o tempo necessário da gestação desse milagre. Então, que a tua fé não desfaleça. Nesse caminhar, é importante que a tua fé não desfaleça. Sim, a tua oração foi ouvida. E aí começa o processo gestacional do seu milagre. Mas você se apega com esta palavra dita pelo anjo.
a Zacarias: não temas. Lucas 1:13. Não temas. A tua oração foi ouvida. Ele deu o sinal. Zacarias não entendeu. Ele ficou mudo. Por isso tem tanto crente mudo por aí. Deus dá o sinal e o camarada não acredita. Deus dá o sinal e o cara não entendeu. Não recebeu. Não creu. Duvidou. E porque duvidou, fica mudo. Por isso tem tanto crente mudinho por aí. Não seja você um Zacarias, mas que você possa entender o sinal, agradecer e esperar no Senhor até o menino nascer. Tem o tempo da gestação. Tem o tempo de Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Tem o tempo certo. Mas ele dá o sinal. Atente para o sinal de Deus nesta noite. É noite profética. É noite do sobrenatural de Deus ser liberado. Preste atenção no sinal e comece a agradecer. Preste atenção no sinal e comece a bendizer. Preste atenção no sinal e tome posse daquilo que ele vai fazer. Não fique preocupado, assustado, ansioso com coisa alguma. Muitos têm estado ansiosos porque não conseguiram entender o sinal de Deus. Aquele que entende o sinal, ele descansa. Aquele que entende o sinal, ele se alegra, ele agradece. E o sinal não é natural. Presta atenção nisso. O sinal não é natural. Um anjo aparecer é algo natural? Veja como foi com Zacarias. Não é natural. O sinal não é natural. Deus não age no natural. Ele age no sobrenatural. Acima do natural. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. Olhe, não com olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Não temas. A tua oração foi ouvida. Não temas. A tua oração foi ouvida. E ele continua clamando por você e por mim, para que a nossa fé não
desfaleça. Receba, tome posse, creia e agradeça. Receba, tome posse, creia e agradeça. Olha o passo a passo. E então, você vai ficar como quem sonha. Obrigado, Molly, por orar pela minha casa. A Bíblia garante isso. Que você vai ficar. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha. Então somente creia. Porque o inimigo, o que ele mais faz é minar, enfraquecer, fragilizar a nossa fé. Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que o justo viverá pela fé. Ele sabe disso. Eu não sei como é que tem crente que consegue não crer. Eu não sei como. Porque se é crente, ele crê, né? Mas tem crente que não crê. Se é um crente que não crê, ele é o quê? Então, nesta noite, não deixa o inimigo... Você quer ver como é que o inimigo trabalha? Presta atenção. Agora você está ouvindo a palavra, então você está alimentado e a sua fé está mais firme, não é? Termina a live. O inimigo já prepara alguma situação na sequência para você começar a duvidar de novo. Ele é especialista nisso. Às vezes é uma discussão, é um desentendimento, é uma bobeira que já vai minando a sua fé. Não é verdade? Já passou por isso? Só que não podemos deixar isso acontecer. Você não vai dar esse gostinho para ele, vai? Não permita que nada abale a sua fé. Assim como foi Lucas 22, 31, Jesus falou assim: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás vai vir para peneirar mesmo, é essa a função dele. Mas a chave é essa aqui, ó. Que a tua fé não desfaleça. Essa é a chave. Que a tua fé não desfaleça. Tome posse. Não desanime. Não olhe as circunstâncias e nem permita que a incredulidade roube, enfraqueça, desfaleça a sua fé. Por isso é que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Nós somos fortes na fé, não é no braço. Davi foi forte e venceu Golias na fé. Ele disse: você vem com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com espada e lança, você vem com espada e lança, eu vou no nome do Senhor. Davi, presta atenção. Veja
Quantas ferramentas nós temos na palavra? Davi foi forte na fé para vencer Golias. Repito, Davi foi forte na fé para vencer Golias. Ele não foi forte no braço, na espada, na lança. Ele foi forte na fé. Porque se nós não tivermos fé, não é à toa que Jesus disse: se tiver fé como o grão de mostarda, que é a menor das sementes, você vai dizer para o monte se lançar no mar e o monte vai te obedecer. Onde é que está a força para fazer isso? Na fé. Não é no grito. Tem crente querendo ser forte no grito. Não. Davi foi forte na fé. Quem é esse incircunciso que ousa zombar do exército do Deus vivo? Tem que ser forte na fé. Não é forte no grito, não é forte no muque, não é fazendo, malhando e puxando ferro na academia, não. Pelo menos não aqui no reino de Deus. Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores, contra as potestades que operam nas regiões celestiais. Tem que ser forte na fé. E você tem sido forte em quê? Tem que ser forte na fé. Se não, começa a duvidar. E não vejo milagre. Tem que ser forte na fé. E aí entra a nossa oração. Jesus orou para que a fé não desfaleça. Jesus falou: Simão, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Forte na fé. Essa é a estratégia. Forte na fé. Que você saia desta live daqui a pouco forte na fé. Forte na fé. Não fique olhando as circunstâncias, porque senão você não vai ser forte na fé. Marta não estava forte na fé. Jesus dizendo: tira a pedra, eu cheguei, eu sou a ressurreição e a vida. Ela não estava forte na fé. Ela não estava forte na fé, ela já não tinha mais nenhuma força. Nenhuma. Zero, zero, zero. Nessa noite, eu e você precisamos ser fortes na fé. Ah, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. Peça a Ele. Peça a Ele. Senhor, me ajuda a ser forte na fé. Senhor, me ajuda a ser forte na fé. Muitos de nós, muitos, não têm vivido milagres porque estão fracos na fé.
Vou repetir. Muitos não têm vivido milagres porque estão fracos na fé. E, infelizmente, o que eu vou dizer agora é duro. A nossa geração é uma geração fraca na fé. Por isso, se você já se perguntou muitas vezes, mas por que a gente não vê tantos milagres hoje na igreja? Por isso. Porque a nossa geração é uma geração fraca na fé. A geração dos apóstolos era uma geração forte na fé. Eu percebo que a geração que nos antecedeu, nossos pais e avós, eram mais fortes na fé do que nós. Viviam mais milagres. Havia um mover sobrenatural de Deus muito maior do que hoje. Já repararam nisso? Havia muito mais poder do que hoje sendo liberado. Porque a fé é que vai fazer o sobrenatural. Precisamos realmente buscar diante de Deus que Ele mesmo fortaleça, aumente, acrescente a nossa fé. Vivemos dias em que a geração não acredita mais como era dos nossos antepassados na fé. Parece que as pessoas leem a palavra de Deus como se ela fosse uma história de um livro, de um romance. Queridos, a palavra de Deus é real. Mas para eu viver o que está ali, eu preciso ser forte na fé. Lembre-se de Davi. Ele foi forte na fé e venceu. Um gigante. Enquanto todo aquele exército de Israel, talvez mais armados, mais fortes, melhores guerreiros do que Davi, mas eles eram fracos na fé. Quem é que vence o gigante? Quem é forte na fé. Até Saul era grande, a Bíblia diz que ele era maior em estatura do que a maioria. Não era gigante, mas ele era mais alto. Fisicamente muito mais forte que Davi. Mas não era forte na fé. Seja forte na fé para viver a promessa. Seja forte na fé para viver o sobrenatural. Seja forte na fé para viver o milagre. Seja forte na fé para atravessar o Mar Vermelho, para entrar na fornalha de fogo, para descer a cova dos leões. Seja forte na fé. Para rodear Jericó, seja forte na fé. Seja forte na fé. Creia que Deus
vai à sua frente, endireitando os caminhos tortos. Creia que o Senhor vai à sua frente, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Seja forte na fé. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Seja forte na fé. Não temas, disse o anjo a Zacarias. A tua oração foi ouvida. Seja forte na fé. Seja forte na fé. Sim, seja forte. Ah, como eu tenho ouvido pessoas dizer, mas eu não consigo. Esse está fraco. Eu não posso. Seja forte na fé. Ah, mas eu não dou conta. Tenho medo. Seja forte na fé. Caso contrário, não vai viver milagres. Não vai andar no sobrenatural. Não vai romper em fé. Romper. Todos conhecem esse cântico, apesar de ser antigo, rompendo em fé. Romper. Ninguém rompe uma barreira. Romper é atravessar. Ninguém rompe se não tiver força. Romper requer força, não é? Você não rompe um obstáculo, uma barreira, se não tiver força. Seja forte na fé. E tem gente colocando a sua fé no lugar errado, na pessoa errada, na situação errada. Seja forte na fé. E não naquilo que dizem. Mas seja forte na fé. E você então poderá viver a plenitude do que Deus tem para você. Seja forte na fé. Tantos, hoje, nos dias atuais, têm olhado para os lados, para as circunstâncias. Sabe o que acontece com aquele que olha para as circunstâncias? Ele afunda, igual Pedro. Enquanto ele olhou para Jesus, estava tudo bem, ele andando sobre as águas. Dali a pouco ele começou a olhar para os lados, para as circunstâncias, para o vento, para as ondas, enfim. E começou a afundar. Por isso é que Paulo coloca claramente: prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Olhando firmemente para Jesus. Seja forte na fé. Eu quero deixar esta palavra como um incentivo e também como um desafio para você. Seja forte na fé. Pelos olhos da fé, você pode contemplar a maravilha que Deus já preparou para você. Mas se não tiver forças,
para confiar e crer, não vai alcançar. Hoje, precisamos quebrar essa mesmice, esse lugar comum, essa zona de conforto que foi criada na igreja, de conformismo. É assim mesmo. É assim mesmo. O crente não é aquele que se conforma com o mundo e aceita, é assim mesmo. Pelo contrário, ele é aquele forte na fé que diz no contraponto: eu não sei quanto a vocês, disse Josué, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, escolhei hoje a quem servirão. Se aos deuses das nações que hoje estão se apresentando na terra que nós entramos, ou se servirão ao Senhor Deus. Mas uma coisa eu lhes garanto: Josué falou claramente, fazendo o contraponto. Eu não vou seguir o lugar comum dos outros. Pelo contrário, disse ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, isso foi muito tempo depois dele ter ouvido a voz do Senhor dizendo para ele: seja forte e corajoso. Ele entendeu. Ele entendeu. E quando você entende, a sua vida vai noutra direção. Quando você entende, a sua caminhada aponta para outro lado. Quando você entende, a sua história começa a mudar. Eu não sei. Realmente não sei. Se você tem aceitado e simplesmente se conformado com o que está acontecendo ao seu redor. É assim mesmo. Eu quero te dizer, nas palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Isto fala a respeito de alguém que não se conforma, mas que faz diferença. O Senhor chamou você para fazer a diferença. O Senhor chamou você para fazer a diferença. Mas só faz diferença luz e sal aquele que é forte na fé. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso tantas situações acontecem. Seja forte e não temas. Ele ouviu tua oração. Agora, um detalhe interessante. Às vezes, quando ele ouve a oração, ele faz a nossa vida a resposta da oração. Foi assim com Moisés. Moisés, eu ouvi a oração do meu povo e escolhi você. Vai lá e liberta o meu povo. Você está preparado para isso? Para ser resposta de oração? É claro que precisa ser forte na fé. Você está preparado para ser resposta de oração? Você está aí orando: Senhor, cura minha mãe, meu pai,
meu casamento, etc. E se o Senhor disser, a tua oração foi ouvida, vai, seja a luz, seja o sal. E agora? E agora? Você está preparado para ser a resposta? Está preparada para ser a resposta? Seja forte na fé. A tua oração foi ouvida. Que a tua fé não desfaleça. E que você possa ser bênção onde quer que Deus te envie. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós e nos deu vitória. Agora vamos partir para a oração e de gratidão a Deus pelos 1.100 dias de lives. Tenho certeza que Deus ainda tem algo a mais para todos nós. Bem-vindo, pastor Carlinhos. Glória, o culto nem acabou ainda aqui. A internet acabou, depois o celular tá com pouca bateria, mas Jesus é bom. Jesus, ele não podia deixar de entrar aqui na 1000ª live, não é, pastor? Pastor Alexandre. 1000ª centésima. 1000ª centésima. Olha, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E Jesus é bom, Jesus faz assim. Jesus prepara, né? Eu entrei na 100ª e agora com 1000 lives depois eu estou entrando de novo. Eu creio, quero voltar com bateria, com tempo, com tudo. Mas eu não posso deixar de passar aqui e deixar uma mensagem. Enquanto o celular durar aqui a bateria, eu vou dar lugar ao dono dos céus, porque ele faz coisas grandes, faz maravilhas, e o nome do Senhor é glorificado. Às vezes eu brinco e digo, Senhor, tem coisa que só acontece comigo. Mas faz parte do enredo. Deus é chique, Deus é lindo, Deus é tremendo. E eu quero deixar nessa noite o texto que se encontra no que está escrito em Eclesiastes 8:5, quando ele diz: quem guarda os mandamentos não experimenta mal algum. O coração sábio sabe discernir o tempo e o modo. Olha, minha amiga, doutora Michele. E o coração sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. E o tempo de Deus para nós é já. O tempo de Deus para a tua vida é já. Talvez você esteja, né, cansado dos Salmos 40, esperei no Senhor com paciência, está querendo dar um salto para os 70, apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. Muitas das vezes nós ficamos assim, mas Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há um tempo determinado. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempos que nós passamos realmente grandes aflições. Tem 30 dias que eu tive ali o início de um AVCzinho no meio do culto, pressão 22, né, por 12, mas o dono dos céus, ele chega primeiro, ele chega e ele faz. Verdade, Michele? Faz hora, tem que tomar um café lá em casa. E Eclesiastes diz isso, para tudo há um tempo determinado. Há tempo sim de chorar. Mas Cantares 2:11 diz que o inverno passa, a chuva cessa, vai embora, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Para mim e para você não vai ser diferente. Salmos 30, o verso 5 diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Vai passar. Se prepara para você levantar uma bandeira de vitória, se prepara porque o tempo de cantar chegou. O tempo de você glorificar o dono dos céus. O inverno, ele vai passar. Não há como nós pularmos as estações. Não tem como chegar na primavera sem passar pelo inverno. É necessário. Eu digo que a nossa vida é como as estações da lua. Tem dia que a gente está aquela lua cheia, tem dia que nós estamos cheios. No outro dia, a lua amanhece minguante. A gente amanhece com aquela fé, que às vezes a gente olha e diz, Senhor,
não dá para esperar, já estou cansado. Faz igual o salmista no Salmo 6, o verso 6, ele diz, estou cansado do meu gemido, toda noite faço nada na minha cama, molho o meu leito com lágrima, já tenho envelhecido por causa da tristeza e da mágoa. Mas quando passa essa fase, quando tudo isso passa, aí a gente se levanta como salmista no Salmo 6 e 8 e diz, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade, porque Deus já atendeu a minha súplica, já atendeu a minha oração. Agora se envergonhem, se confundam todos aqueles que se levantarem contra mim. Erebeca machuri anterherga subranai. A gente levanta com aquele gás, com aquele vigor, dizendo não, dizendo como Paulo, em Romanos 8 e 18, Paulo zomba da luta e da prova e diz, as tribulações de hoje nem se comparam com a glória futura. Às vezes nós olhamos muito para o que está acontecendo hoje, pastor Alexandre. Nós olhamos muito para o que está acontecendo hoje e não vemos, olha meu amigo André, nós não vemos o que Deus está preparando para o amanhã. Muito em breve vai chegar. Muito em breve Deus vai virar o nosso cativeiro, Deus vai mudar a nossa história. Jó 42, 10, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou seu cativeiro, ele não estava nem orando por ele, estava orando pelos amigos, e Deus virando seu cativeiro. É nós aqui orando nessa live, olha o Jota já está aí, é nós aqui na live, Deus virando o cativeiro lá, Deus mudando aquela história, Deus fazendo o impossível se tornar possível. Porque Jó dizia, né? Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Vai se levantar, vai chegar o tempo de você cantar, vai chegar o tempo de você glorificar o dono dos céus, vai chegar o tempo de Deus virar teu cativeiro. Por isso que ele dizia, há tempos de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempos de guerra, mas chega o tempo de paz. E não é qualquer paz. É a paz de Filipenses 4 e 7. A paz que excede todo entendimento. É o pau quebrando e você crendo. É tudo lá fora dizendo não e você dizendo quem me prometeu foi Jeová. Eu quando tive essa pressão de 20, 22 por 12, me socorreram para o hospital. Os meninos desesperados ali em Eldorado para me socorrer. Tempo de bater o carro e eu não conseguia falar. Né? A dor era tão grande que a lágrima desceu, eu coloquei a mão no peito, quando eu coloquei a mão ficou a mancha roxa, não do coração, mas porque eu coloquei a mão com muita força. E quando eu estou na metade do caminho, dizendo, Senhor, será que vai dar tempo de chegar no hospital? Eu lembrei das promessas. Eu digo, você me prometeu foi vitória, você me prometeu foi milagre. Você não me prometeu morte, você me prometeu vida. Você me prometeu vida. Eu já cheguei, pastor, todo mundo ficou assim, achando estranho, eu já cheguei no hospital, já conseguindo andar, já sentei na maca, acho que deu a síndrome do jaleco branco, quando eu vi o médico, de pronto, estou seguro, morro mais. Erebeca Machura, porque Salmo 119, versículo 49 e 50, ele diz, por causa das tuas promessas eu tenho esperado, porque a tua palavra me vivifica. Erebeca Machura, a palavra de Deus não se renova. Que tem gente que diz que a palavra se renova, ela não se renova, ela é a mesma. Se você abrir o Salmo 23, ele não muda de um dia para o outro. Mas a palavra nos renova. A palavra nos renova. E as promessas dele também. Se Deus lhe prometeu, descanse. Vai ter reboliço, vai ter surpresa. Há tempos de guerra, mas há tempos de paz. Josué 21 e 44, ele diz, eu darei paz ao vosso redor. Receba paz ao vosso redor, receba paz na tua casa, receba paz. Salmos 27, versículo 1, 2 e 3, Davi dizia, se o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Se o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Porque quando os malvados, meus adversários, investirem para comer as minhas carnes, são eles que tropeçarão e cairão. Ele dizia, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, eu confiaria. Confia no Senhor, descansa. Salmos 27, 13. Ele diz, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É aqui, doutora Michele, que Deus vai fazer. Às vezes eu mando os meus exames para a doutora Michele, ela diz, amigo, nem vou falar nada. Tua vida é milagre, tua vida não é um parâmetro para medicina. As taxas que hoje dão altíssima, amanhã, uma semana depois, 2 semanas depois, faço o exame, não tem mais nada, está controlado, porque ele comanda todas as coisas, ele tem um controle, e eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce
que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O segredo é ficar igual o rei Asa. Em 2 Crônicas 15:2, ele diz uma coisa linda. Sabe o que é que ele diz para nós? Erebeca machuri anterrerga sobrenai. Sabe o que é que ele diz para nós? Ele diz, olha, Asa, eu estarei contigo enquanto tu estiver comigo. Se você está com Deus, meu irmão, pode dormir tranquilo. Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar como Eclesiastes 10:4, levantando-se contra ti o espírito do governador. Não deixe o teu lugar. Maiores que estão conosco, segundo os Reis 6:16, o monte está cercado de cavalos e cavaleiros da Síria. Eliseu está lá em cima do monte com um moço que ainda não tinha experiência, que não era Eliseu. Eliseu estava leproso, mas um moço inexperiente. E o moço corre onde está Eliseu e diz, ai meu Senhor, nós estamos perdidos. O monte está rodeado de carros e cavalos de fogo. Ele diz, mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Erebeca machura, o moço olha, mas só tem nós dois. Estamos em minoria, estamos desfavoráveis. Ele diz, não, com Deus é maioria. Abre, Senhor, os olhos dele. Quando abriu, ele viu que o monte estava rodeado de carros, de cavaleiros, de fogo. Enquanto nós estamos aqui, tem carros, tem cavaleiros, tem ministros de Deus, tem anjos ministradores cortando o laço, desfazendo a fúria, resolvendo aquela causa, desengavetando o que está lá no fundo, Erebeca Machuri Antreherga, Subri Antrefai, das gavetas, pondo em cima, movendo os computadores, indo lá no Tribunal de Justiça, Erebeca Machuri, como diz Jeremias 5:5, indo aos grandes, falando com eles, quebrando o jugo, rompendo as ataduras, para te dar vitória, para fazer milagres, para fazer maravilha. E o versículo, eu acho lindo, Salmo 27:14, quando ele diz, espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração. Não espera com essa cara de desânimo, não. Eu fiz agora uma bateria de exames em São Paulo e saiu parte dos exames. Eu sei o que é que vai dar nos exames. O resultado é vitória, é milagre, é testemunho novo, é providência. Erebeca machuri anterherga subri antrefai, porque ele é Deus. E ele está aqui para dar vitória para alguém, para te dizer, rederga, sobre quem guarda os mandamentos, não experimenta mal algum. O coração sabe o tempo e o modo. Tem gente que se perde no tempo, no modo. Ele acha, Erebeca machuri antrefai, que a oportunidade vai bater 10 vezes na porta dele, às vezes bate uma. Ou você abraça. Eu costumo dizer, pastor Alexandre, que eu não perco nem aniversário de boneca. Convidou, eu estou dentro. Casamento, velório, aniversário, Derebeca, Machuri, porque eu não sei o que é que Deus tem preparado para mim. Eu sou intenso, eu sou muito intenso. Às vezes a pessoa, pastor, você tem que descansar, você tem que parar um pouco. Eu digo, meu irmão, não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Erebeca, Machuri, Anterherga, Subrenai. Olha o Nilson aí. Erebeca, Machuri, Anterherga, Subrenai. Doutor Jeová está dizendo para alguém, abraça o tempo, recebe, descansa, vai ter reboliço, vai ter providência, vai ter coisas grandes. Deus vai fazer um reboliço, Deus vai entrar com providência. Então você que está aqui nesta noite, receba a provisão de Deus, receba o milagre, receba a restituição, receba o mover de Deus. Enquanto nós estamos aqui, doutor Jeová está assinando lá, está abrindo as portas. Eu sei que o tempo é esse, é hoje, é já. Noemi disse para Ruth, sossega, descansa, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansa até resolver hoje este negócio. É você aqui, Deus resolvendo lá. É você aqui, Deus assinando lá. É você aqui, doutor Jeová, resolvendo a causa lá. Darabacamachuri, Antrefé, sossega, descansa. Porque aquele homem não descansa até que resolva hoje este negócio. É você aqui, Deus resolvendo o negócio lá. Darabacamandarachuri, Anterherga, Sobrenai. Muitos que estão aqui nessa live vão voltar para agradecer. Vão dizer, nesta noite, o dono dos céus entrou. Virou meu cativeiro, mudou minha história. Erebecoturi asubri antrefai, erebecamachuri anterherga subrenai. Então recebe hoje, alegra a tua alma, descansa o teu coração, tem providência, tem surpresa, tem restituição. Erebecamachuri antrefai. Mas pastor, eu tive muitas perdas. Ageu 2:9, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, recebe alegria, recebe providência, recebe renovo. Com
conta os dias para você agradecer o dono dos céus. Decomon triafá, da camassúria, erebecamachuri antioherga, subrenai. Enquanto nós estamos aqui, pastor Alexandre, Deus está movendo ao seu favor. Eu vejo uma assinatura, eu vejo uma providência, eu vejo o doutor Jeová entrando hoje, redérga, subriantrefai, com restituição. Tu vai levantar as mãos, tu vais agradecer, porque os céus estão se movendo. Erebecamachuri antrefai, Michele, aguarda surpresa. Doutor Jeová está entrando, Michele, ao teu favor, desta redérgia, súbria. Foi Deus quem criou essa oportunidade para tu estar aqui. Decamar, subrianterga, subrenai, está fazendo um reboliço no teu trabalho. Deus está levantando hoje uma bandeira de vitória. Erebecamachuri antrefai, e tem assinatura de Deus, tem providência, tem papéis sendo movido, tem honra de Deus chegando, e os céus estão se movendo ao teu benefício. Erebecamachuri anterga, subrenai. Como os céus estão em movimento hoje, como os céus estão quebrando barreiras, estão desfazendo as muralhas. Derebecamachuri anterga, subrenai. Estou com 3 minutos aqui de bateria, rederga, subriante. Mas os céus, pastor, estão se movendo da camantria, subriantrefá. Enquanto nós estamos aqui, ele está resolvendo a causa hoje. Ele está virando, redobre açai, erebecamachuri antrefai. Receba aí, irmã Vasti, decomontria, subriantrefai. Luiz André, recebe hoje, porque os céus estão movimentando ao seu favor. Erebecamachuri, abraça a oportunidade, recebe, toma posse, porque os céus estão agindo por mim e por você. Creia tão somente que há milagre, há surpresa, alária, shuri, anterréria, subrenai, e o dono dos céus estão sendo glorificado. Recebe, porque os céus estão em movimento e estão te dando vitória. Aleluia. Tem que encerrar por aqui, que está só um minutinho agora. Dono dos céus está sendo glorificado, meu amigo. Aleluia. O meu ficou sem lhe ouvir. Eu fechei o microfone e esqueci de abrir. Deixa eu só tirar a fotinha aqui para registrar o momento. Live de número 1100. Que coisa linda. Pastor, me chama essa semana que vem. O dia que quiser. Me põe aí na agenda que eu vou entrar e eu vou dar lugar. Hoje foi só... Tudo me sucede. Telefone sem bateria, já catei a internet aqui. Roteei a internet. Jesus é chique. Receba. Jesus é chique. E tem vitória e providência para os que estão aqui. Então toma posse e creia tão somente no que o Dr. Jeová já fez, já agiu. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Toma posse a vitória. Obrigado, meu irmão. Amém. Fica na paz, viu? Amém. Desculpa Deus abençoe. o transtorno aí. Para entrar de 9, estou entrando nessas horas. Deus é chique. Fique em paz. Fique em paz. Deus abençoe. Cheiro para todo mundo. Continua orando por nós. Fique em paz. Shalom. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Feito está. Para a glória do Senhor, alcançamos esta marca de 1.100 dias de lives. Eu pedi que o pastor Carlinhos estivesse conosco nesta noite, porque ele participou no 100º dia. E o Espírito Santo tocou o meu coração para convidá-lo para estar conosco no 1100º dia. Claro, teremos outras oportunidades, vamos agendar com mais calma, mas no mundo espiritual está ligado. Fica ligadinho aí. Depois, eu vou deixar a live salva. Compartilha. A palavra foi liberada. Tome posse e viva. Seja forte na fé e viva o seu milagre. Amém, Mole. Eu faço parte desse culto de bênção. Sim, claro que faz. Fiquem com Deus. Eu me despeço de vocês. Afinal de contas, já estamos aí com quase 2 horas de live. Eu estiquei um pouquinho a live para dar tempo do pastor Carlinhos entrar. Tudo já tinha sido combinado. Fiquem tranquilos, que lives não são tão longas assim, vocês sabem disso, né? Afinal de contas, tanto tempo fazendo live, se fizer uma live comprida todo dia, ninguém aguenta ficar olhando para a cara do sujeito toda hora, né? Fiquem com Deus. Se Deus assim nos permitir, amanhã
Eu vou soltar o cartaz daqui a pouquinho. Eu vou participar de uma live da pastora Ana Seabra. Ela nos convidou. Amanhã à noite estarei ao vivo com ela. E na quinta-feira estaremos de volta aqui no nosso Instagram. Fiquem com Deus. Até a próxima. Cheiro no coração de todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Cheiro no coração. E amanhã, se Deus quiser. Shalom.